Olá, tudo bom? Você toma remédio de pressão? Já foi ao médico e teve diagnóstico de pressão alta? Muitas pessoas ficam na dúvida se vão ter que tomar um remédio de pressão para sempre, se em algum momento, fazendo uma alimentação adequada, tendo um bom estilo de vida, será que vão conseguir retirar o remédio de pressão? E qual é o impacto de você tomar de fato o remédio de pressão a vida inteira? Hoje eu vou te explicar tudo isso nesse vídeo, você vai amar. E vou te falar, inclusive, como a alimentação e o estilo de vida tem um papel fundamental nesse controle. Você vai amar esse vídeo. Fica aí até o final, você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar, então, se de fato você tem problema de pressão, qual remédio de pressão foi prescrito para você, em qual dose? Você passou por um momento tomando mais remédio, agora toma menos? Tomava remédio e o médico retirou o remédio de você? Como é que isso funciona aí na sua rotina? Eu vou adorar ver o seu comentário. Muitas pessoas não sabem, mas essa questão da pressão arterial aumentada não vem do dia para a noite, né? Normalmente a pressão alta pode ser um sinal, um sintoma do nosso corpo que alguma coisa em outro órgão, outro aparelho está descompensada. Claro que a pressão alta pode ser relacionada com genética, né? Tem pessoas que até mais jovens já têm essa pressão mais aumentada. A pressão pode estar relacionada também com o passar do tempo, né? Conforme as nossas artérias vão envelhecendo, elas ficam mais rígidas, mais resistentes, isso pode alterar a pressão arterial. Pode estar relacionado também com problemas nos rins, e aí muitas vezes a gente não sabe o que veio primeiro, né? A pressão alta que causa um problema nos rins, ou um problema nos rins que causa pressão alta, isso pode ser um pouco cíclico, e pode estar relacionado também com inflamação crônica. Então as causas podem ser multifatoriais, e muitas vezes estão relacionadas realmente com essa diminuição da elasticidade das artérias. O coração dessa forma precisa fazer mais força para bombear esse sangue, porque a artéria está mais rígida, e a pressão acaba subindo. Então, muitas vezes, até com uma alimentação correta, com um bom estilo de vida, por essa mudança que acaba acontecendo no organismo, algumas pessoas precisam do remédio. E eu já te falo logo que medicação para pressão não é castigo, não é fracasso, não é sinal de que seu corpo é fraco, que não sabe responder bem aos seus estímulos. Pode ser necessária realmente a medicação para muitas pessoas e não tem vergonha nenhuma nisso. Esses remédios de pressão, de fato, têm um papel muito importante, né? A gente sabe que manter a pressão controlada é ultra importante. Quando a gente protege essa pressão arterial, quando a gente consegue botar ela nos níveis ideais, a gente de quebra protege o coração, protege o nosso cérebro. Pressão alta pode lesionar os vasos do cérebro, pode trazer problemas como AVC. Esses vasos também sanguíneos podem causar um infarto, outros problemas cardiovasculares se a pressão estiver muito aumentada. Como te falei também, quando a pressão está muito alta, pode dar problemas nos rins, pode dar problema nessa parte de microcirculação, até na nossa visão. Então, manter a pressão controlada é de suma importância, não só a pressão pela pressão, mas porque ela pode ser um fator de risco para outros problemas graves no nosso corpo. Então, é como se o remédio da pressão fosse um andaime de segurança, né? Fazendo uma analogia assim para a gente entender, enquanto todo o restante do tratamento acontece, como se fosse uma rede de segurança para garantir que tudo vai estar funcionando bem. A alimentação saudável é super importante, pode te ajudar muito controlar a sua pressão arterial, mas você nunca deve parar de tomar o remédio por conta própria ou diminuir o remédio por conta própria só porque você está fazendo uma alimentação adequada, tá bom? Esse é um alerta muito importante. Mexer em remédio de pressão, remédio que está relacionado com a parte cardiovascular, tem que ser sempre com acompanhamento do médico, porque isso pode ser muito perigoso para você. Claro que, como te falei, a alimentação é muito importante, porque ela pode, de fato, né, melhorar muitos desses fatores. Então, vamos falar um pouquinho mais como a nossa alimentação pode favorecer o controle da pressão arterial. Se você está gostando do vídeo, aproveita e deixa a sua curtida, isso é super importante para mim. E se você conhece alguém que sofre com pressão alta, já compartilha esse vídeo, vamos apoiar a nossa corrente do bem, eu e você. Vamos falar agora então sobre alimentação, né, que é um ponto muito importante desse meu vídeo, afinal de contas eu sou nutricionista. Vamos falar um pouco dessa questão da inflamação vascular, porque a gente sabe que a inflamação dos vasos sanguíneos pode aumentar a pressão arterial. Então, quando a alimentação é rica em vegetais, frutas, azeite, peixes, isso ajuda a reduzir a inflamação crônica de baixo grau do nosso corpo, que poderia contribuir para a rigidez arterial. Então, controlar a inflamação é super importante. E quando a gente pensa em controlar a inflamação, é importantíssimo que a gente pense também em controlar mais os picos de insulina. Esse é um detalhe que as pessoas não fazem uma correlação direta sobre como o açúcar em excesso pode prejudicar a nossa pressão, o nosso coração, os nossos vasos. Eu tenho um vídeo inteiro falando mais sobre isso aqui no canal.
Mas lembra que se você está pensando em diminuir a inflamação do seu corpo, é de suma importância que você controle os picos de glicose, os picos de açúcar do sangue. Então evita consumir açúcar em excesso e alimentos que se transformam em açúcar em grande quantidade. Pão branco, macarrão branco, bolo, doces, produto de padaria, assim. Lembra que você tem sempre a opção de fazer algumas alternativas em casa super deliciosas. Eu tenho muitas receitas aqui no canal para te ajudar também. Outro detalhe importante é você controlar o excesso de sal, porque o mais importante é que você saiba que o sal não está presente só naquele alimento branquinho que você bota ali na sua comida no dia a dia. Muitas vezes a pessoa consegue controlar bem esse sal de adição à alimentação, mas esquece que ele está embutido em muitos alimentos processados, embutidos principalmente, né? Presunto, mortadela, salaminho, tudo isso já vem com muito sal. Alimentos que são vendidos prontos, lasanha congelada, nuggets, muitos desses produtos industrializados e congelados têm uma grande quantidade de sódio e de sal. E caldinho, né? Aqueles temperos prontos que as pessoas botam às vezes, ou de saquinho ou de quadradinho, normalmente a quantidade de sódio é super alta. E isso pode piorar muito o controle da sua pressão arterial. Lembra que o ideal é que você tente controlar muito isso, evite ter o saleiro à mesa, porque dessa forma você naturalmente, espontaneamente consegue diminuir a quantidade de sódio e de sal na sua alimentação do dia a dia. Antes de falar mais sobre essa questão da alimentação e mudanças de estilo de vida, eu quero te deixar uma dica que é muito importante. É bem interessante que você faça uma medição, um controle de como anda a sua pressão arterial, de acordo com a frequência que o profissional de saúde que te atende indicar para você. Talvez o médico indique que você faça essa medição toda semana, todos os dias, isso realmente vai ser determinado com o profissional que te acompanha pessoalmente, e você pode fazer esse acompanhamento ou com aqueles aparelhos de pressão de medir em casa, ou indo para a farmácia, se você não tiver disponibilidade nesse sentido. Agora, é importantíssimo que você acompanhe como vão ficando os números da sua pressão com o passar do tempo, justamente para você ver uma nova tendência. A medição que o médico faz no consultório é uma única medição e não vai dar para ele um panorama tão amplo assim de como está a sua pressão no dia a dia. Então é importante que você vá medindo de forma periódica para você já levar, entre aspas, esse mapa, esse controle da sua pressão para o médico e ele falar, olha que bom, tá tendo uma tendência de diminuir, tá mantendo estável, aumentou, a gente vai ter que adaptar ainda mais a medicação, não tem vergonha nenhuma, não tem problema nenhum nisso. É importante o médico ter uma visão mais ampla de como está a sua pressão para fazer o melhor controle do seu tratamento. Quando a gente pensa em equilíbrio de pressão, a gente pensa muito no sódio, mas existem outros nutrientes, outros minerais que ajudam muito a compensar esse excesso de sódio da nossa alimentação, como o potássio e o próprio magnésio. Eles têm esse equilíbrio eletrolítico muito importante. Então, a alimentação que é rica nesses alimentos, nesses nutrientes, vai ajudar de forma complementar. Então, uma alimentação rica em alimentos que contém muito potássio, como água de coco, banana, batata, o próprio feijão, é uma alimentação muito equilibrada. Agora, você tem que ter cuidado da quantidade que você consome e da preparação, porque batata frita, feijão lotado de bacon, não dá. Então, é uma alimentação equilibrada e uma alimentação feita da maneira mais natural possível e mais saudável possível. Os alimentos que são fontes de magnésio, ótimas fontes são a semente de abóbora, por exemplo, os cereais integrais e o próprio chocolate, 70% ou mais. Então, não é porque a alimentação vai ser saudável que tem que ser sem graça. Claro que os legumes, verduras, sementes, frutas, leguminosas são boas fontes para você acrescentar variadamente no dia a dia para garantir também esses minerais tão importantes. Detalhe importante que eu tenho que falar para você é que eu falei aqui da alimentação rica em potássio, mas não é indicado que você faça suplementação de potássio por conta própria, tá? Esse é um alerta muito importante que eu quero deixar aqui. A suplementação de potássio sempre tem que ser feita com acompanhamento do nutricionista ou do médico, porque como ela mexe nesse equilíbrio eletrolítico, pode ser perigosa para o coração quando a gente tem muito potássio no nosso sangue. Então, é aquela questão, né? Com a alimentação, o nosso corpo consegue selecionar o que ele absorve ou não de acordo com a necessidade, mas o suplemento é muito concentrado. Então, o ideal é que você nunca faça essa suplementação por conta própria. Outro ponto super importante é a gente falar do peso corporal e da sensibilidade vascular. A gente sabe que a perda de peso pode ser necessária porque ela ajuda na resistência, a reduzir a resistência vascular, né? A resistência dos vasos sanguíneos,
melhora a resposta dos vasos e diminui a sobrecarga do coração. Então, as pessoas que estão com sobrepeso ou obesidade e têm uma diminuição do peso corporal, normalmente você vê refletido uma grande melhora na pressão arterial também. Então, é uma questão de você se perguntar, né? Como tá o meu IMC? Como tá o meu percentual de gordura? Será que eu tô acima do peso? Comparativamente, eu venho ganhando muito peso, muita circunferência abdominal com o passar dos anos? E fazer, né, realmente um trabalho de reeducação alimentar, sem nenhum tipo de extremismo alimentar, mas você fazer uma reeducação alimentar, priorizar esses alimentos que eu falei para você, evitar os processados, os embutidos, os alimentos que são densamente calóricos e pouco nutritivos, com certeza vão ajudar no seu controle da pressão arterial também. Existe também um alerta muito importante que eu quero deixar aqui para você, de que não é porque você fez essas mudanças na sua alimentação, que você está mais consciente da alimentação, e até mesmo que mediu a pressão e os números estão ficando ainda bem, né, mais baixos, mais estáveis, que você pode mudar o remédio de pressão por conta própria, parar de tomar, diminuir a dose. Isso é muito importante você nunca fazer, porque a hipertensão pode ser silenciosa, a pressão pode voltar a subir sem você ter sintomas, aí você muda o remédio, para de medir, quando vai no médico já está lá nas alturas, e existe um risco cardiovascular que pode piorar sem você perceber. Então, se houver necessidade de ter uma mudança na dose, no remédio, no tipo de remédio, no horário do remédio, sempre deve ser feito com o médico. Deve ser feito normalmente após meses de controle e do médico avaliar várias vezes a sua volta lá e com acompanhamento. Nem sempre essa mudança vai acontecer na velocidade que você quer, ou pode ser que você faça tudo isso e mesmo assim o médico decida manter pelo menos um remédio em um horário. Lembra que isso não quer dizer que você está fazendo nada errado, quer dizer só que você está garantindo que uma parte tão importante do seu corpo, do seu coração, do sistema cardiovascular está sendo bem cuidada. Como eu te falei, manter a pressão no controle não ajuda só o coração, mas vários outros órgãos e sistemas do nosso corpo. A gente não deve subestimar isso. Me conta então se você tem hábito de ir no cardiologista com frequência, de ir no médico, se você já faz esses hábitos interessantes, se você vai passar a fazer alguma dessas mudanças no seu dia a dia. Vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito aqui. E compartilha, né? Com quem você acha que vai gostar. Vamos juntos aí você ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.